Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José do canal Farmacologia Fácil e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Esse canal que traz toda semana conteúdo de fisiologia e terapêutica, sempre abordando de um jeito descontraído, um jeito fácil para fazer você entender e depois, claro, aplicar na prática. Eu sou o professor José, professor de Farmacologia e Fisiologia há mais de 10 anos e também professor da plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que você tem acesso clicando no link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E agora, antes de começar a aula, eu quero pedir a sua ajuda. Isso mesmo, você ouviu bem. A sua ajuda para ampliar a entrega dos vídeos aqui do nosso canal. O algoritmo do YouTube modificou, ele mudou e agora ele prioriza muito o engajamento. Então já clique em gostei, já se inscreva no canal e ative as notificações, mas mais importante que isso, comenta aqui embaixo, diz o que você achou da aula ou só comenta assisti, professor, gostei, professor, até a próxima aula, comenta qualquer coisa para engajar com o nosso vídeo, que ele seja entregue aí para mais e mais usuários do YouTube. Nosso canal cresce, eu produzo mais vídeos para vocês e assim, pessoal, a gente aumenta o nosso conhecimento juntos. Combinado? Então vai lá e comenta. Pois bem, na aula de hoje nós vamos falar de uma estrutura do néfron, o néfron é a estrutura filtradora dos nossos rins, que é responsável por diversas funções fisiológicas, desde a reabsorção de boa parte do sódio, até boa parte também da glicose e outras funções de controle que vocês vão entender durante a aula. A gente vai para o quadro, eu vou explicar para vocês com desenhos como funciona então essa primeira porção do nosso néfron, que é o túbulo contorcido proximal. Topa comigo, hein? Topa uma aula como essa? Então vamos para a aula. Túbulo contorcido proximal, a primeira região após a saída da cápsula de Bowman. Então, depois da filtração, o filtrado renal vai entrar em contato primeiramente com estas células. Na região do túbulo contorcido proximal, nós temos a reabsorção, melhor dizendo, de quase 100% da glicose, a não ser que eu tenha picos de glicose plasmáticas e que aí satura a via de transporte e eu acabo perdendo glicose na urina. Nessa região também, nós temos a reabsorção de 65% de todo o sódio filtrado e de 60% de todo o cálcio filtrado. Nesse desenho, eu mostro para vocês o local onde está passando o nosso filtrado renal, que é a região inferior dessa célula desenhada, e a região do interstício, que leva então as substâncias de volta para o nosso organismo. Pois bem, então a glicose é reabsorvida através da bomba SGLT2, que transporta a glicose e sódio para dentro da célula. Na região que vai entrar em contato com o interstício, nós temos uma vasta rede de bombas sódio-potássio-TPase, que retiram esse sódio e mandam de volta para o nosso sangue e, em contratransporte, traz o potássio para dentro da célula. A glicose vai ser transportada através dos transportadores GLUT. Mas o sódio não é transportado apenas pela bomba de glicose, pelo transportador SGLT2. Também ele é transportado com o cotransporte através do transporte de aminoácidos e também de fosfato. Além disso, o sódio também faz uma troca com o próton, ou seja, com o hidrogênio. E aí nós temos mais uma função importante da região do túbulo contorcido proximal, que é o controle da acidez. Ele é um local que controla de maneira muito íntima o metabolismo celular e o controle da acidez do nosso sangue, ou seja, é uma via de controle do controle ácido-base através de impedir uma acidose ou uma alcalose metabólica. Então, como que funciona? Vejam que o próton está saindo da célula do tubo contorcido proximal, está chegando na região tubular. Na região tubular, ele vai entrar em contato com o bicarbonato, que recentemente foi filtrado e chegou então nessa região. O bicarbonato vai se juntar com o próton e dar origem então ao ácido carbônico, pela ação da enzima chamada anidrase carbônica tipo 4.
O ácido carbônico é muito instável e logo vai ser quebrado em CO2 e água. A água vai ser reabsorvida pela região paracelular principalmente e o CO2 vai penetrar na célula. Dentro da célula do túbulo contorcido proximal, ela vai se juntar novamente com a água e através de uma reação catalisada pela anidrase carbônica tipo 2, vai dar origem novamente ao ácido carbônico. O ácido carbônico, então, pela sua instabilidade, dá origem ao bicarbonato e ao hidrogênio. O hidrogênio, ele é, você já sabe, secretado para dentro do tubo renal para compor a nossa urina. E o bicarbonato é reabsorvido com um cotransporte com sódio. Ou seja, esse processo retira o hidrogênio do filtrado renal e manda o bicarbonato de volta para o nosso sangue, alcalinizando o nosso sangue e mantendo a acidez do pH sanguíneo. Mas não é só isso que acontece também na região do túbulo contorcido proximal. Ele também faz um controle muito íntimo do metabolismo da amônia. Isso mesmo. Em outras células do túbulo contorcido proximal, nós temos um transportador de glutamina e de sódio. Ou seja, ela manda o sódio para dentro da célula em comum acordo à glutamina. A glutamina vai entrar na mitocôndria e vai dar origem a um ciclo que vai produzir bicarbonato e glicose. A glicose vai voltar para o nosso sangue e o bicarbonato também. Mais uma via de alcalinização do nosso sangue. Mas não é só isso. Esse metabolismo mediado pela glutamina vai dar origem ao amônio e à amônia. A amônia, ela é transportada livremente através da membrana. Já o amônio precisa ser cotransportado ou contratransportado pelo sódio. Então eu mando mais sódio para a célula e tiro o amônio. Assim eu consigo eliminar essas duas estruturas do meu sangue e impedir uma intoxicação. Devido à grande quantidade de cargas e de íons que são reabsorvidos nessa região, façam com que o cálcio e o cloreto, que não têm transportadores específicos, ficam altamente concentrados. Eles são mais concentrados no tubo renal do que na região intersticial. E aí então o cálcio, por causa dessa diferença de concentração, também sofre uma reabsorção paratubular. Lembre-se da amônia e do amônio que são secretados nessa região. Eles podem voltar para o nosso organismo nas últimas porções do nosso néfron. Por isso que na próxima aula, onde nós vamos falar do túbulo contorcido distal, tardio e ductos coletores, nós vamos falar de como o nosso organismo impede que isso aconteça, impede que ela se torne amônia e possa passar de volta para a célula para intoxicar o nosso organismo. E assim terminamos então um resumo breve sobre o túbulo contorcido proximal. Como eu disse, na próxima aula vamos continuar falando de estruturas do nosso néfron, estruturas de filtração, secreção e reabsorção tubular, mais conceitos da própria farmacologia. Nós vamos trazer também, identificando alvos nesses túbulos renais que fazem a formação da nossa urina, e assim a gente vai conceituando cada vez mais a fisiologia como base da farmacologia. É exatamente assim que a gente trabalha na nossa plataforma de aulas Farmacologia Aplicada R2A. A gente explica o funcionamento do corpo ou o funcionamento de uma determinada patologia como introdução à farmacologia. Porque afinal, como você vai entender como age o medicamento se você não entender por que ele está sendo utilizado ou como o nosso organismo funciona? É impossível. Então eu te convido a conhecer a nossa plataforma clicando no link aqui embaixo desse vídeo e lembre-se do que eu falei no começo da aula, engaje com a aula, comente aqui embaixo, é muito importante para que haja entrega a nossa aula para mais e mais usuários do YouTube. Conto com você, hein? Vou comentar todos os comentários que você fizer. Abraço e até a próxima aula.